Araragi Koyoma é um jovem estudante do colegial. Um lobo solitário que diz coisas como ter amigos me enfraquece como pessoa, ou qualquer coisa do tipo. E durante suas férias de verão, enquanto ele atravessa a rua devido a uma situação muito específica, ele acaba conversando com Hanekawa Tsubasa. Eles começam a conversar, e vai conversa, vem conversa, e ela fala para o Araragi sobre um boato acerca de um vampiro que estava circulando na cidade, dizendo que é uma mulher loira, com a pele pálida e um olhar congelante, ou coisa do tipo. Ela fala que acha muito fascinante a ideia de um ser do tipo, algo mais elevado que o humano e que tem muito interesse nessas coisas. Mas o Araragi não dá muito crédito para Haneko, então fica por isso mesmo. Ao fim da conversa, a Haneko rouba o telefone do Araragi, coloca o número dela e vai embora. E apesar do Araragi achar que amigos diminuem a intensidade dele como pessoa, ele fica feliz. Durante a noite, depois de pensar e repensar muito na cena que fez ele se aproximar da Hanekawa, ele resolve ir até uma livraria para arrumar umas revistas. Ele compra as revistas e vai voltando pelas ruas desertas à noite. E nessa ele repara numa trilha de sangue. E o que você faz quando você vê uma trilha de sangue numa rua vazia? Você segue ela. A trilha de sangue leva ao metrô, onde ele encontra uma bela mulher loira, de olhos dourados e pele pálida. E com uma voz muito bonita, ela diz: "Ei você, eu permito que me salve." Ela diz isso no momento que o Araragi encontra ela, sem braço, sem perna. E o Araragi faz o quê? Pelo menos uma atitude normal até agora. Ele entra em pânico, ele tenta ligar para uma ambulância, mas a mulher diz que não precisava disso. Ela precisava do sangue dele. Ela diz que seu nome era Kissishot Acerola Orion Heart Underblade, a vampira do sangue de ferro, do sangue quente e do sangue frio. Ela diz pro Araragi que apesar de ser imortal como vampira, ela perdeu muito sangue e por isso ela não consegue se regenerar ou se transformar. O Araragi, ainda muito em pânico, fica sem saber o que fazer, e quem fica ainda mais em pânico com a situação é a Kissishot Acerola Orion Heart Underblade, quando percebe que o Araragi não tem a intenção de ceder seu pescoço a ela. Uma pausinha rápida, você que está assistindo até agora, considere se inscrever no canal, dá um like, que me ajuda muito. Obrigado desde já e volta pro seu vídeo. Ela perde toda a compostura inicial e começa a chorar como uma criança, gritar por favor para ele não deixar ela morrer ali. Então, ainda sem raciocinar direito, no calor do momento, vendo uma pessoa picotada, o Araragi aceita e tudo apaga com ele sendo sugado por uma vampirona. Algum tempo depois, o Araragi acorda em uma escola abandonada, com uma pequena criança ao lado. Ele olha para o relógio e percebe que desde aquela noite onde ele cedeu seu pescoço para Kissishot Acerola Orion Heart Underblade, se passaram 2 dias. Então, sem pensar muito no que tinha acontecido anteriormente, ele vai para fora do prédio da escola, mas fica um pouco em maus lençóis quando ele começa a arder em chamas, quando ele foi iluminado diretamente pela luz do sol. E enquanto ele queima, a criança que ele tinha acordado ao lado puxa ele de volta para a sombra. E ela diz que ela era a vampira para quem ele cedesse o pescoço, a Kissishot Acerola Orion Heart Underblade. Ela conta que mesmo depois de ter sugado o sangue dele, ainda não era suficiente para ela se recuperar, então ela resolveu transformar ele em um vampiro. Já que assim ele seria útil para ela, já que ela estava muito fraca e tinha quase nenhum poder e não conseguia se regenerar ou transformar. E o Araragi aqui pergunta para ela se tem alguma forma dele voltar a ser humano. E ela diz que tem, mas para isso ele precisava fazer algumas coisas para ela, que era recuperar seus membros. Isso porque quando ele a encontrou, ela estava sem seus braços e suas pernas. Então ela precisava que ele lutasse com essas pessoas e recuperasse os membros dela que estavam com eles. O Araragi então pergunta como ele poderia derrotar essas pessoas, se ele nem sabe lutar. Mas a Kissishot Acerola Orion Heart Underblade diz que não precisava se preocupar. Porque ele não era um vampiro qualquer, ele era um vampiro criado pela Kissishot Acerola Orion Heart Underblade, e só isso já era suficiente para ele vencer. Mas o Araragi aqui pergunta se isso era realmente suficiente, e se isso é o suficiente, por que ela perdeu? E a Kissishot Acerola Orion Heart Underblade responde que isso aconteceu porque ela subestimou eles, e novamente manda confia, vai dar tudo certo. E então, confiando, o Araragi sai procurando os ladrões dos membros da Kissishot Acerola Orion Heart Underblade e adivinha, ele encontra. Seus nomes são Episodo, Dramaturge e Guilhotinecutter. E de frente pros três, o Araragi treme nas bases, ele que nunca lutou contra ninguém, fora contra suas irmãs, agora estava de frente para 3 caçadores de vampiro. O Araragi fica paralisado e ele seria atacado sem conseguir reagir se não fosse a intervenção de um quarto fator, Oshino Meme. Essa figura salva o Araragi e leva ele de volta para o prédio onde a Kissishot estava. Ele se apresenta como um especialista, uma pessoa que lida e tem conhecimentos acerca do sobrenatural. Ele ouve a discussão do Araragi com a Kissishot sobre como ele não dava conta dos 13 e o Oshino disse que ele poderia ajudar, dizendo que ele prezava pelo equilíbrio das coisas. E pela bagatela de 2 milhões com pagamento a prazo sem juros, ele poderia fazer um intermédio entre as partes. Tanto entre os caçadores de vampiros e os 2 vampiros, e entre o Araragi e a Kissishot, garantindo que ela tornaria ele de volta em humano novamente.
E isso é o resumo do primeiro filme.